Glória a Deus. Eu quero, neste momento, fazer uma oração para iniciarmos este maravilhoso trabalho. Grandioso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, te agradecemos por mais esta rica oportunidade que tu tens nos concedido de estarmos aqui, meu Pai. Ó Deus, abençoa grandemente, ó Pai amado. Dai-nos uma palavra do céu, fale conosco. Ó Deus Santo, que a tua palavra, Jesus, possa falar poderosamente aos corações daqueles que estão nos ouvindo neste momento, meu Pai. Ó Deus amado, tu sabe que somos dependentes, somos carentes de ti, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos em teu nome que vive para sempre. Amém. Irei louvar a Deus com o hino de número 577. O hino que tem por título Em Fervente Oração. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante ao Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir
que tua alma se abrir, tudo deixares no altar. Quando todo perante ao Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Neste momento, eu irei ler a leitura da lição que nós iremos meditar nesta noite. O presbítero João Batista, ele ligou para mim na quinta-feira, aliás, na quarta-feira, se não me falha a memória, e disse: irmão Deusdete, eu estou na escala para ensinar sexta e terça, e aí vai ficar muito acarretado para mim, e eu gostaria que você me substituísse na escola dominical. Aí eu falei para ele, eu digo: olha, estou pronto, né? Estou à disposição, mas só tem um detalhe: eu não tenho a revista. Ele disse: não se preocupe não, porque ninguém ainda recebeu revista nesse trimestre. Em razão da pandemia, não foi possível a gente comprar as revistas. Eu digo: e o que é que vai fazer então? Ele disse: você procura uma revista velha e escolhe um tema e ministra. Eu digo: então, negócio fechado, tá certo. E aí, procurando em algumas revistas, eu descobri uma revista que, dentro de uma pasta, que é uma revista de uns assuntos importantíssimos. 13 assuntos, 13 lições maravilhosas. E eu escolhi o assunto da lição de número 11, né? Não podia ministrar em todos os assuntos, só tenho tempo para ministrar em um assunto, então eu escolhi o assunto de número 11, que tem por título o triunfalismo. Nós iremos estudar nesta noite, falar sobre o triunfalismo. O textuário diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. 2 Coríntios 2,17. A verdade prática diz: os triunfalistas são os mercadores da palavra de Deus, que, desprezando a correta interpretação da Bíblia, aplicam de forma errônea os textos bíblicos em benefício próprio. A leitura bíblica, se os irmãos que estão em suas casas quiserem acompanhar juntamente comigo, abram as suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, do versículo 32 até o versículo 37. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32 até o versículo 37.
E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Glória a Deus. Mais uma vez quero fazer uma oração para iniciarmos a explanação da palavra de Deus. Grandioso Deus, meu eterno Pai, ó Deus amado, eu te peço neste momento, ó Deus querido, que tu possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada dia, meu Pai, compreender a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa revelar cada dia em nossos corações os mistérios da tua palavra, porque sabemos, ó Pai querido, que nós dependemos de ti, Senhor. Ó Deus amado, da unção do teu Espírito Santo, porque sabemos, Senhor, que o poço é fundo, a corda é curta, e nós sabemos que a tua palavra é uma fonte inesgotável, meu Pai querido. Ó Deus amado, é o que eu te peço nesse momento. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, este assunto foi escolhido, Deus me orientou a escolher esse assunto, porque é um assunto que a gente vê hoje, principalmente em nossos dias, como muitos que se dizem pregadores da palavra de Deus têm desvirtualizado a palavra de Deus, às vezes distorcendo a palavra para encaixar e achar apoio em seus pensamentos, em seus propósitos, em seus próprios interesses. E essa lição, ela traz para nós grandes ensinamentos que nesta noite nós iremos meditar. Então nós sabemos que o título diz o triunfalismo. O que é o triunfalismo?
A verdade prática nos deixa bem claro o que é o triunfalismo. Esta palavra triunfalismo vem de triunfo, ou triunfar, conseguir vitórias, né? Mas o sentido da palavra triunfalismo também leva-nos para, aqui diz o irmão, na verdade prática. Os triunfalistas são os mercadores da palavra de Deus, que, desprezando a correta interpretação da Bíblia, aplicam de forma errônea os textos bíblicos em benefício próprio. Nós sabemos que os triunfalistas são os mercadores da palavra de Deus. Aqui diz, na síntese textual, diz o seguinte: triunfalismo é um dos principais ramos dos ensinos da teologia da prosperidade. O fundamento teológico de tal ensino, portanto, encontra-se nas mesmas fontes do movimento da fé. Há duas realidades concernentes o triunfalismo que precisam ser destacadas. A primeira, de caráter sociológico, diz respeito ao atual contexto sociofinanceiro do povo brasileiro e ao espírito consumista alimentado pela mídia. Os líderes triunfalistas abusam dessas realidades sociais a ponto de não prometerem apenas o necessário. Quer dizer, eles vão mais além. Mas promete o luxo, o sobressalente, o espetacular. A segunda está relacionada à teologia e à falsa concepção de espiritualidade. Quer dizer, tem uma concepção, os triunfalistas, de uma espiritualidade falsa, né? Não pregam a verdadeira espiritualidade, que é a pureza, né? A santidade. Ensina os homens a se aproximarem de Deus pelo que Ele concede e não pelo que Ele é. Quer dizer, ensinam as pessoas a aproximarem de Deus por aquilo que Deus, pelo aquilo que Deus lhe concede, e não pelo aquilo que Deus é. A bênção para eles é muito mais importante que o abençoador. Os irmãos entenderam? Para os triunfalistas, a bênção é muito mais importante do que o abençoador. O abençoador, para eles, fica em segundo plano, né? Isso é um absurdo. Nós sabemos que Deus, que é o abençoador, é que está em primeiro lugar. O que é que Jesus falou?
buscai a Deus, buscai o Senhor em primeiro lugar, né? E as demais coisas eu vos acrescentarei. Em primeiro lugar está Cristo, o abençoador, aquele que nos libertou, aquele que transforma o homem, pobre, miserável, pecador. E as bênçãos, isso nós sabemos que está em segundo plano. Deus pode abençoar, nós sabemos disso porque Ele é abençoador, mas em primeiro lugar está Cristo e não as bênçãos. Acrescente o fato de que é enfatizado ao crente o seu direito como filho de Deus, enquanto as suas obrigações morais exigidas pela palavra filiação divina são omitidas, né? Omitem esta realidade. A introdução nos diz o seguinte: o objetivo dos triunfalistas é basicamente mercadológico. Eles usam os mesmos recursos de marketing para persuadir o povo a receber suas crenças e práticas. Usa o seu poder de marketing, usa um certo conjunto de estratégias e ações para assim persuadir o povo. Seus líderes inventam campanhas usando como chamariz textos e personagens do Antigo Testamento. Você vê a estratégia, né? Usam personagens do Antigo Testamento para encaixar nas suas ideias, nos seus ensinamentos. Afoitamente empregam lugares e símbolos bíblicos completamente fora de contexto, como ponto de contato para aproveitar-se da boa-fé do povo de Deus e para arrecadar fundos. Alguns deles usam meios de comunicação para criticar e atacar a teologia e o estudo sistemático da palavra de Deus. Então nós vemos que precisamos estar atentos, né? Principalmente nesses últimos dias, o que realmente os movimentos que estão cada dia surgindo, que visam somente os interesses pessoais das pessoas concernente aos bens terrenos, às coisas deste mundo. Nós fomos chamados para vivermos eternamente com Cristo no céu. E nós sabemos que aqui nesta vida tudo é passageiro. Nós não podemos botar as nossas esperanças nas coisas materiais. Tiago, ele nos alerta a esse respeito, quando ele diz: aqueles que querem se tornar ricos caem em tentações loucas,
precisamos, nós temos que saber que o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem do evangelho, ela vai em direção, né? Ela é aplicada para os pecadores, aqueles que vivem no pecado, na escravidão de Satanás, a se converterem, a nascer de novo e se tornar um cidadão do céu. Essa é a verdadeira riqueza. Eu me lembro que uma certa feita, assistindo um programa evangélico em uma rádio, e aquela rádio era do Rio de Janeiro, estava pregando um pastor, e ele dizia que ele, certo dia, ele foi visitar uma família em uma favela, e chegando lá, aqueles irmãos moravam em um barraco, e um sofá para ele sentar não tinha. Tinha ali um banquinho, mas ele começou observando assim a felicidade, a alegria daquele povo, daquela família. E ele falou consigo mesmo: mas tanta riqueza no meio de tanta pobreza. Com isso o pastor quis dizer o seguinte: essa família é rica. Olha a felicidade, a alegria desse povo. E ele disse que quando foi um certo dia, o telefone tocou. Quando ele atendeu, era um senhor com uma voz que ele pôde perceber que aquele senhor, aquele homem estava em desespero. E disse: pastor, eu tentei ligar para o padre e não consegui, mas eu lembrei, adquiri aqui um número do telefone do senhor e eu estou ligando. Desculpa Deus estar ligando esta hora, isso era mais ou menos 1h da madrugada. Ele disse: o que é que está se passando? Ele disse: vem aqui na minha casa, eu estou passando aqui por um momento difícil com a minha família. E eu preciso de uma palavra para ver se consigo contornar essa situação, porque a situação aqui é terrível. E depois de muita insistência, daquele homem, o pastor decidiu se levantar da sua cama, pegou o seu carro e foi em direção à casa daquele cidadão. Quando ele chegou, que tocou no interfone, que falou, se identificou, eles abriram aquele portão, ele adentrou naquela residência. Quando ele chegou naquela residência, naquela casa, ele pôde perceber que era uma verdadeira mansão. Só carros novos, ele contou 4 na garagem. E ele adentrou dentro daquela mansão, daquela casa, mas ele disse que realmente o ambiente estava terrível, era um verdadeiro inferno. E ali ele pensou, olhou e disse: mas tanta pobreza no meio de tanta riqueza, meu Deus. Quer dizer com isso, o que ele quis dizer com isso? Esse povo materialmente são riquíssimos,
mas espiritualmente são pobres, miseráveis, não têm paz, não têm alegria. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo, foi para nos dar em primeiro lugar, nossa salvação, né? Nos libertar do pecado, e nos dar a salvação, e nos dar paz e alegria. Jesus disse para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Porque eu sempre falo que a verdadeira paz, verdadeira alegria, o homem só encontra em Jesus Cristo. Porque o homem foi feito por Deus para Deus. Portanto, felicidade ele só encontra em Deus. Irmão Elias, se for possível você arrumar um pouquinho de água natural para mim, eu lhe agradeço. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que não adianta o homem focar somente nas coisas desta vida. Conheço uma pessoa que ele, nos seus negócios, o negócio só dá errado. E cada dia que passa, a coisa vai se embaraçando. E aí alguém que chegou para ele e disse: moço, por que tu não desiste disso aí? Ele disse: eu desisti? Jamais. Na igreja que eu congrego, o pastor me falou, através de uma profecia, não sei, profecia, parece que foi uma profecia, que eu vou ser o maior empresário aqui na minha cidade. E eu não vou desistir. E cada dia se embaraçando, né? Nem os empregados estavam conseguindo pagar. Agora eu pensei comigo, esta pessoa está redondamente enganada. Primeiramente, Jesus Cristo morreu na cruz, não foi para nós nos tornarmos um grande empresário, ter carro importado. E segundo, os dons que Deus espirituais, o Espírito Santo nos concedeu, não foi com esse propósito. O propósito dos dons espirituais para a igreja são: primeiro, consolação, para a consolação. Segundo, para a exortação. Terceiro, para edificação da igreja. Consolação significa dar sensação agradável, dar alívio, conforto. Consolação significa isso aí. Foi o que o pastor viu naquela casa simples, humilde. Em cada pessoa daquele lar, naquela casa, estava ali evidente, né, sendo transparecido na face de cada irmão a alegria, o conforto, a felicidade. Mesmo que não tinha nada, talvez não sei nem se tinha o pão de cada dia, mas a alegria transbordava nos corações daqueles irmãos, porque eles eram consolados pelo Espírito Santo de Deus. Então, consolação é isso.
Segundo, exortação. Tem pessoas que entendem exortação de maneira errada. Tem crentes que você não pode dar um microfone, você não pode dar um microfone para ele. Se dá um microfone, ele só sabe dar pedrada na igreja, nos irmãos. Pedrada, só sabe bater. Quando alguém fala para ele não fazer assim, diz, não, é porque meu dom é esse, meu dom é de exortar. Quem que disse que exortação é isso aí? De maneira nenhuma. Exortação significa você levar uma palavra de encorajamento para a igreja continuar na caminhada, porque a volta de Jesus cada dia se aproxima. Nós estamos vivendo nos últimos dias aqui na terra. Exortar é isso. Exortar é animar, é aconselhar. Não é a pessoa estar dando pedrada na igreja, não. Dando paulada na igreja, não. Então, exortação é isso. Terceiro, para edificação. O que é que significa edificação? Edificação significa edificar moralmente, que traz sentimentos morais e espirituais. Edificar significa isso. Edificar moralmente e a igreja para trazer sentimentos morais e espirituais, as pessoas se tornar mais dedicadas a Deus, mais fervorosas, abençoadas. Edificação é isso aí. Então os dons são os dons que Deus nos deu através do Espírito Santo, são para essas coisas. Não é para a pessoa estar prometendo carro importado, prometendo isso e aquilo, bens materiais. Os dons do Espírito Santo não é para isso. Os dons do Espírito Santo têm outro propósito, outro objetivo na igreja. Falsificadores e mercadores. A palavra original usada para falsificadores é o verbo kapeleo, que, segundo os dicionários da língua grega, significa traficar, comerciar, falsificar, adulterar, lucrar com um negócio. No contexto do Novo Testamento, o apóstolo está referindo-se tanto aos mercadores, aqueles que usam a palavra de Deus visando interesses pessoais, como aos falsificadores, os que adulteram a palavra, a fim de agradar as pessoas e delas tirarem vantagem. Então nós vemos que falsificadores e mercadores são esses que falsificam a palavra de Deus a fim de tirarem vantagem. Não ensina a palavra de Deus como realmente ela é. Prática da simonia. A palavra simonia procede do nome de Simão, o mágico de Samaria, quem tentou comprar o dom do Espírito Santo. Esse mágico, ele vendo os apóstolos, Deus usando os apóstolos, orava, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram curadas.
ele tentou comprar com dinheiro. Mas as coisas de Deus ninguém se compra com dinheiro. Então hoje é aplicada aos mercadores da fé que oferecem as bênçãos divinas mediante o pagamento de certa quantia em dinheiro. Que absurdo, né? Jesus disse: de graça recebei, de graça dá. Pessoa cobrar, eu tenho visto, né? Pessoas fazendo campanhas, ou às vezes, como aconteceu aqui em Canarana, uma mulher ligou para um certo falsificador da palavra de Deus, e ele disse: você faz um voto de tantos R$1.000. Ela mandou, depois não, aí reclamou que não recebeu a bênção. Ele disse: não, você tem que fazer uma quantidade 5 vezes maior. Aí ela ficou esperta, saiu fora. Então nós vemos que ela acordou, né? Então nós vemos que as coisas de Deus não se compram com dinheiro, como aquele mágico queria comprar. O apóstolo Paulo via com muita tristeza o crescimento dessas tendências mercadológicas. Para combatê-la, usou uma palavra cujo sentido é falsificar ou mercadejar a palavra de Deus. Isso envolve práticas de simonia, ou simônia, né? E a adulteração da palavra de Deus. É transformar o cristianismo numa prática comercial, visando apenas interesses pessoais. Nós sabemos que nós podemos orar, interceder por quem necessita, quem precisa, mas sem cobrar um tostão, porque de graça nós recebemos e de graça nós temos que dar. Nós, para fazer a obra de Deus, de orar pelos enfermos, não, se alguém cobra, essa pessoa se tornou um falsificador, né? Se tornou uma pessoa totalmente que visa totalmente o lucro financeiro. Forma bíblica de levantar recursos financeiros. Vamos estudar sobre a forma bíblica de levantar recursos financeiros. A obra de Deus faz-se com milagres e recursos financeiros. A obra de Deus faz-se com milagres e recursos financeiros. A Bíblia estabelece regras para se levantar tais recursos, que são os dízimos e as ofertas, né? Isso aí nós sabemos que é totalmente bíblico. A pessoa levantar ofertas na igreja, chamada ofertas alçadas, os dízimos. O dízimo é uma prática bíblica, e quem se torna um fiel dizimista é abençoado por Deus, né? Deus disse: fazei prova de mim, e eu vos
darei uma bênção tal, da qual virá a maior abastança. Então, nós sabemos que a obra de Deus necessita de arrecadações para se manter, construir templos, manter obreiros, missionários. Mas tudo tem que ser de conformidade o que a Bíblia ensina. Nós não podemos ir além. Não podemos ir além, que aí já estamos infringindo a lei de Deus. No que tange a esse procedimento, o apóstolo Paulo baseava-se no sistema sacerdotal estabelecido na lei de Moisés. 1 Coríntios 9, versículo 9, versículo 10. E nas palavras do próprio Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, 14. No entanto, muitos confundem a fé cristã com negócios e colocam a igreja nessa esfera, banalizando o sagrado e reduzindo as coisas de Deus à categoria de mero produto comercial. O tema do culto cristão é o Senhor Jesus e não as ofertas. Quer dizer, o tema do culto é o Senhor Jesus e não as ofertas, né? O Senhor Jesus está em primeiro lugar, tem que ser o tema dos nossos trabalhos. Os que fizeram proezas. Encontramos na Bíblia muitos homens que fizeram proezas pelo poder de Deus, como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, entre outros. As conquistas foram para o povo de Deus, não para o seu deleite pessoal. Quer dizer, todas as conquistas todas as vitórias, as conquistas, foi para o povo de Deus e não para o seu próprio deleite pessoal. É lastimável alguém usar essas passagens bíblicas para prometer ao povo carros importados, mansões e outras benesses materiais. Então nós sabemos, o irmão diz aqui que é lastimável alguém pegar essas passagens lá desses personagens bíblicos, esses homens de Deus lá do Velho Testamento, para querer encaixar nesses ensinamentos, falsos ensinamentos, né? Que é prometer ao povo coisas materiais, carros importados, riquezas materiais. Os mártires e perseguidos. A lista dos heróis da fé, registrada em Hebreus 11, mostra por si só as falácias dos triunfalistas. Nela encontramos os que fizeram sucesso em nome de Deus, do Deus de Israel, mas também os que sofreram todas as espécies de perseguições e intempéries. Isto mostra que, para cada crente, Deus tem um propósito específico. Então nós vemos que cada crente, Deus usa da maneira que Ele quer. E para cada crente, Deus tem um propósito específico. Deus usa aquele crente com um propósito que lhe convier. A decepção. Outra prova das falácias triunfalistas é que muitos
é que muitos dos que acreditaram nesta mensagem estão decepcionados e até revoltados, pois se sentem enganados. E a decepção não é com Deus e nem com sua palavra, mas com os promotores do triunfalismo. Olha o resultado. Pessoas se tornam, acreditam naquelas promessas. A gente sabe que o ser humano tem uma certa ganância para adquirir os bens materiais e confia naquelas promessas, depois não acontece e essas pessoas desistem e ficam revoltadas, decepcionadas porque se sentem enganadas. O resultado sempre são esses, porque essas pessoas comeram de uma mensagem, de uma comida envenenada e acabaram se adoecendo. Mas quem prega a verdadeira palavra de Deus, mostrando a verdade, né? Mostrando a realidade, jamais isso vai acontecer. Vai gerar crentes fiéis que se tornam colunas na igreja e que servem a Deus com sinceridade. Um certo senhor chegou para Jesus e disse: Senhor, eu vou te seguir, eu te prometo. Vou te seguir por toda a minha vida. Essa palavra bonita, né? Jesus disse: amém, né? Usando aqui o meu linguajar, amém, glória a Deus. Que coisa linda. Mas eu vou te explicar uma coisa, meu rapaz. As raposas têm os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos, têm os seus abrigos. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Com isso, Jesus Cristo quis dizer o que para aquele cidadão? Se tu vem me seguir, pensando que tu vai ter vida boa, tu vai ter carro novo, tu vai ter muito dinheiro, tu está enganado. A nossa riqueza não está aqui, a nossa verdadeira riqueza não está aqui nesse mundo. Aqui tudo é passageiro. Quantos não estão lamentando com essa pandemia, que tem um carro novo, mas não pode nem usar? Tem uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não está podendo usufruir do seu dinheiro, porque está nessa quarentena, isolado dentro de casa, porque aqui as coisas desse mundo é desse jeito. Mas quando nós adentrarmos nas mansões celestiais, na eternidade, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais enfermidade, e lá nós estaremos para sempre com um corpo incorruptível, que a enfermidade não vai poder ter mais, não terá mais poder sobre os nossos corpos. Então nós vemos que a verdadeira riqueza é essa, é a pessoa ter Cristo em sua vida. Etimologia da... Nós vamos aqui pular para o quarto tópico, para poder, o horário já está terminando, para poder resumir aqui. Estudo da palavra de Deus. Interesse pela ignorância. A Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia aos leigos
no concílio de Toulouse, na França, em 1222. Isso facilitou ao clero romano a manipulação do rebanho durante séculos. Ficou séculos sem as pessoas sendo proibidas de ler a Bíblia Sagrada no catolicismo romano. Hoje, essa história parece repetir-se, pois há campanhas sistemáticas de alguns desses triunfalistas contra o estudo da palavra de Deus, pois querem ensinar algo que não está de acordo com a Bíblia. Quer dizer, procuram fazer com que as pessoas fiquem longe da verdade da palavra de Deus, para poder eles fazer uma verdadeira lavagem uma verdadeira lavagem cerebral na mente das pessoas. A vontade de Deus com relação à Bíblia é que seus filhos leiam, meditem, examinem as Escrituras Sagradas. Quer dizer, a vontade de Deus é que nós leiamos, meditamos na Bíblia para estarmos instruídos, para não sermos enganados. O cuidado com o formalismo. Nossos pioneiros jamais manifestaram uma palavra quase impronunciável aqui, não sei se foi o irmão que errou, o geriza, pelo estudo da palavra de Deus. Pelo contrário, eram os maiores incentivadores do conhecimento bíblico, né? Eles criaram as nossas conhecidas escolas bíblicas de obreiros para oferecer a todos os interessados o conhecimento das Escrituras Sagradas. No entanto, preocupavam-se eles com o formalismo e a ordenação de ministros pelo simples fato de esses possuírem um diploma teológico, pois o ministério quem dá é Deus. Quer dizer, os irmãos aqui, eles se preocupavam em ensinar a palavra de Deus, preocupados com o formalismo. O que é formalismo? Formalismo é quando a pessoa dá mais ênfase às práticas externas e abandona a essência espiritual, né? Deixa de lado a essência espiritual, a verdade, e dá mais ênfase para as práticas externas. Terceiro, para concluir, o horário aqui já está findando, né? O poder da palavra de Deus. Muitos estão nesses movimentos com o propósito de servir a Deus. É verdade que se converteram a Cristo mediante o trabalho dos triunfalistas, que mesmo lá tem muitos deles estão com o propósito de servir a Deus. Isso ninguém pode negar. A palavra é a semente, Mateus 13,19. E a mão enferma ou infeccionada que a semeia não compromete a germinação nem o seu nascimento. Mesmo que alguém semeie com a sua mão enferma, mas tem muita gente sincera lá nesses movimentos, né?
Pessoas sinceras que servem a Deus com sinceridade. Mas a verdade é que muitos lá estão por haverem recebido a promessa de ficar ricos e de ter seus problemas resolvidos. Aqui é onde está, né? O perigo, é onde está o problema. Muitos que estão lá estão pela promessa que recebeu de ficar ricos, materialmente falando, e de ter seus problemas resolvidos. E não como resultado do novo nascimento em Cristo Jesus. Estão lá porque estão seguros naquela promessa que eles viram, que eles ouviram, de se tornarem empresários, se tornarem ricos. E não estão lá pelo resultado do novo nascimento em Cristo Jesus. Quem segue um evangelho errado pode também terminar no céu errado. É o que diz aqui o irmão, né, o comentarista. Então nós sabemos que precisamos, infelizmente está existindo, cada dia crescendo, surgindo esses movimentos de pessoas que têm como objetivo de apenas prometer, fazer promessas de bens materiais, de riquezas materiais, e não pregam o evangelho do novo nascimento. O evangelho que é poderoso para transformar o homem, como diz aquele hino, 322, nunca mais será ouvido outro conto de amor que converta um perdido e pobre pecador. Então nós sabemos que é esse evangelho que nós temos que pregar, nós temos que ensinar para as pessoas, dizer que Jesus morreu na cruz para fazer de nós uma nova criatura e nos levar para ir morar no céu. E assim que Deus abençoa, iremos ficar por aqui e vou fazer mais uma oração para encerrar este maravilhoso trabalho. Grandioso Deus, neste momento te agradeço, meu Pai, por esta palavra que tu tens nos concedido nesta noite. Pai amado, visita o teu povo, a tua igreja, meu Pai. Ó Deus, nos guarda debaixo das tuas poderosas mãos. Ó Pai amado, que esta palavra, Senhor, possa falar fortemente aos corações, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome, meu Pai. Te apresentamos esta cidade, é o que nós, neste momento, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em teu nome que vive para sempre. Amém.